Neste relatório da OCDE, tal como em muitos outros relatórios de observadores internacionais, quando se fala de riscos, fala-se sempre do Tribunal Constitucional. Não há outro fator aqui para quem olha de fora para Portugal? Bom, boa tarde, antes de mais. Então, o que eu acho que se está a assistir hoje é, de facto, a uma tentativa absolutamente inaceitável de, quer a nível interno, quer a nível externo, se impor aqui uma lógica que é de que é a Constituição que tem de ser adaptada às exigências dos credores internacionais e são as leis e as medidas que estão a ser tomadas têm de ser todas torcidas e retorcidas para satisfazer esses mesmos interesses. E eu não queria deixar de aproveitar esta ocasião para saudar os trabalhadores, designadamente do metropolitano, que estiveram hoje, mais uma vez em luta, que estão confrontados com exatamente um exemplo do que é isso, que é o célebre artigo 73 da Lei do Orçamento de Estado, que visa retirar a trabalhadores que têm complementos de pensões de reforma, que foram criados bem antes do 25 de Abril, aliás como um incentivo para chamar essas pessoas a virem de outras empresas como a CP para o metro, pessoas que, sobretudo a partir do início do século XXI, foram fortemente incentivadas em ir para a situação de reforma e que agora, sob a invocação de um pretexto que é o de uma empresa ter um prejuízo durante 3 anos seguidos e enquanto não tiver 5 anos de resultados positivos, que é uma coisa que só depende do próprio governo, isto é, nunca mais tem, se vai retirar esses complementos de pensões de reforma que, em alguns casos, significam ir tirar 60% daquilo que os reformados neste momento oferem e, portanto, isto é uma medida de roubo, pura e simplesmente, que demonstra o que é o sentido deste Orçamento de Estado. E, portanto, o que hoje está aqui a preparar é a tentativa de imposição de uma ditadura, digamos, jurídica também, onde já há uma ditadura económica ou financeira e que mostra que não há alternativa que passe pela aceitação da lógica do pagamento da dívida e pela continuação da permanência no euro. Esta questão é absolutamente vital. Não há hipótese nenhuma de pensarmos que é possível coexistirem medidas de austeridade com medidas de crescimento económico. E não havendo crescimento económico, a consequência só pode ser aquela que nós estamos a assistir permanentemente, que é o do agravamento sucessivo do endividamento do país. Isto é, como tenho dito aqui muitas vezes e volto a dizer, nós vamos terminar este programa dito de ajuda da Troika muito mais pobres do que estávamos, com um endividamento muitíssimo superior do que tínhamos no início desse programa e com uma diferença, é que, entretanto, praticamente todos os principais ativos estratégicos do país, e agora vão os CTTs, digamos, para se fazer aqui uma cosmética de contabilidade e reduzir um pouco o déficit lá, se vão buscar cerca de 570 milhões de euros na privatização dos CTTs, privando o país de instrumentos absolutamente vitais para o seu desenvolvimento. E, portanto, o que eu quero dizer com isto, aliás, não vale a pena sequer perdermos tempo com a falsificação das estatísticas do desemprego, volto a dizer isto, porque aquilo que nós estamos a assistir neste momento é a apresentação de estatísticas falsas, são uma manipulação da opinião pública, consistente em dizer nós temos neste momento uma percentagem um bocadinho inferior de desemprego, quando a percentagem da população ativa empregada, mesmo tendo dentro desse conceito de empregado, pessoas, por exemplo, em empregos familiares não remunerados, que são as pessoas que foram despedidas e que vão ajudar os familiares a cavar batatas ou a apanhar morangos, ou trabalhadores por conta própria, que são trabalhadores desempregados, que são incentivados a se constituírem como empresários em nome individual para estourarem daqui a 6 meses, ou, na sua esmagadora maioria, contratos a prazo que vão também terminar dentro de muito pouco tempo. E, portanto, o que nós temos é, apesar disto tudo, e sobretudo no setor terciário, a população, os empregos líquidos são inferiores aos empregos destruídos e, portanto, há aqui, a pergunta tem de ser colocada e a resposta tem de ser dada. Como é que é possível que, destruindo-se mais empregos que aqueles que se criam, a taxa de desemprego diminua? É muito simples, a população ativa está a diminuir à custa da política deste governo, que atira, é preciso dizer isto, com toda a clareza, a política deste governo atira para fora do país 328 pessoas por dia. Todos os dias, sobretudo nos segmentos que são o sangue novo do país, que é o segmento etário dos 15 aos 25 e dos 25 aos 35 anos, sai esta sangria, são mais de 10 mil pessoas por mês, mais de 120 mil pessoas. Portanto, é evidente que se reduzindo o número de pessoas da população ativa,
a percentagem do desemprego diminui e com estas manipulações escamoteia, o que está a assistir é à liquidação de um país. E, portanto, as questões que estão todas hoje na ordem do dia voltam a ser e não deixam de ser estas. Este governo permanece em funções e não sabe fazer outra coisa que não seja aumentar impostos, reduzir salários e pensões e ir vender os poucos ativos estratégicos do país que restam. E, portanto, o problema da aceitação do pagamento de uma dívida, quando nós chegarmos à altura do termo do chamado programa de ajuda troika, será maior do que estava antes, a lógica da aceitação do pagamento da dívida amarrará o país e a lógica da permanência do euro. E, portanto, o que está aqui em causa é, não é possível, nem é correto, pagar uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Não é possível aplicar nenhuma medida autónoma de desenvolvimento da economia. Não vale a pena perdermos tempo com lérias de desenvolvimento dos portos, dos transportes e isso. Não há um tusto, um cêntimo para gastar nisto. Vamos lá ver, são lérias, porque enquanto nós aceitarmos a lógica do pagamento da dívida e de encher os bolsos à banca estrangeira para pagar uma dívida que não foi o povo português que contraiu, não resta um cêntimo. E os senhores estão desafiados, desafio que eu já fiz muitas vezes, a dizer onde é que vão buscar os 25 mil milhões de euros que têm de ser pagos agora durante o próximo ano, numa situação em que o país está completamente na miséria. Onde é que vão buscar esse dinheiro? E só há um sítio que ainda resta, e que eu digo aqui com toda a clareza, e que os senhores já ensaiaram aqui há uns tempos. Essa medida, depois recuaram, depois de verem a reação da opinião pública. Não, é ir aos depósitos das pessoas, é ir em cima dos depósitos das pessoas, invocando o interesse nacional. No cenário de um segundo eu estou aqui a dizer que, quando terminar o jogo de fazer privatizações a preço de saldo para conseguir mais alguns milhões, privando o país não só desses ativos estratégicos, como, em alguns casos, de empresas que dão lucros. Quando já não for possível mais, como neste momento, em relação a quem vive, quem é trabalhador do computador, já não é preciso ir lá buscar mais. A classe média está com a corda na garganta. Quando já não for mais possível ir aí, é evidentemente a isto. E quando isto acabar, nós continuaremos ainda mais endividados. E, portanto, a tarefa de correr com este governo e correr com o Presidente da República que sustenta este governo é mais urgente e imperiosa do que nunca. Começando por estes do desemprego, os números reais não mentem. E os números reais, e é isso que o Luís Gomes não é capaz de rebater, mostram que, de facto, neste trimestre onde se diz que o desemprego diminuiu, foram, digamos, perdidos 70 mil empregos e foram criados 48 mil novos empregos. Como é que é possível que, numa situação destas, a taxa de desemprego tenha diminuído, a não ser precisamente porque estão a empurrar as pessoas lá para fora? Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos um país que, neste momento, tem qualquer coisa como 1,5 milhão de desempregados reais. Os 800 e qualquer coisa mil dos desempregados oficiais e depois os inativos disponíveis, os inativos desencorajados, o subemprego visível. De toda esta multidão, apenas cerca de 330 mil recebem um subsídio de desemprego que este governo diminuiu a mando da Troika. Essas pessoas estão neste momento a atingir o fim do subsídio de desemprego. E numa situação em que os únicos empregos novos que aparecem são muito menores do que os empregos que são destruídos. E são empregos precários e, fundamentalmente, no setor terciário e num setor, por natureza, sazonal, como é a hotelaria, é evidente que o que se está aqui a criar é uma situação de empurrar cada vez mais a nossa mão de obra mais qualificada, que vai alimentar as economias dos grandes países da Europa de graça para esses países, enquanto que nós reduzimos os nossos trabalhadores à mais absoluta miséria do ponto de vista salarial. Essa história da diminuição dos custos unitários de trabalho também merece um dia uma discussão um pouco mais aprofundada, porque nós temos um valor, enquanto a média na União Europeia é mais de 20 euros por hora, aqui em Portugal são 12 euros por hora. Portanto, nós temos das mais baixas taxas horárias, custos horários, e, portanto, e ainda por cima com uma estrutura de custos em que os salários representam, em média, no máximo 30% do custo final. Portanto, estas estratégias de cortar ainda mais no valor dos chamados custos unitários de trabalho, que é aquilo que a Troika está a mandar o Governo fazer, e agora até já se fala na diminuição do valor das indemnizações por despedimentos ilícitos, não conduz a outra coisa que não seja um empobrecimento absolutamente drástico da população, ainda maior do que aquilo que a gente tem neste momento. E, portanto, neste quadro, é óbvio que não pode sair daqui nenhuma estratégia. Quando o Luís Gomes diz, mas o ARAD, mas Portugal e Espanha têm que se entender, mas não é preciso o Estado. Não, por exemplo, a história dos portos passa desde logo por Portugal impor
a realização da rede ferroviária mista em bitola europeia, à Espanha, que não o quer fazer a não ser pela porta que lhe convém, que é a porta de Badajoz, para colocar Sines ao serviço da centralidade de Madrid, em vez de ela ser colocada ao serviço daquilo que mais interessa a Portugal e a Europa. Agora, para isso é preciso ter um governo que tenha espinha vertebral direita e que ame suficientemente a sua pátria para não se ajoelhar perante os interesses estrangeiros, que é uma coisa que nós não temos neste momento. E, portanto, a exigência de um governo democrático e patriótico é uma exigência cada vez maior e que se sente todos os dias na rua. E é por isso que eu digo, este governo não se vai embora, apesar de já não ter legitimidade nenhuma. O Presidente da República mantém-o em funções. Portanto, apesar de verificar que de facto ele incumpriu todas as promessas eleitorais com base nas quais chegou ao poder, portanto está a mantê-lo também no poder, se não vai pelos meios normais, tem de ir pelos meios menos normais, designadamente a realização de quantas greves gerais houver para correr com estes senhores daqui para fora, porque senão nós amanhã não temos país. E deve ser dito isto, não temos país, não temos futuro para os nossos filhos.